Ô, gente, Deus abençoe, muito bom dia, mais uma reflexão chegando. Mas antes eu queria convidar você a se inscrever em nosso canal, apertar o sininho ali para que você seja notificado a cada áudio novo, também deixar o seu joinha, compartilhar e deixar o seu comentário, que é muito importante para nós. Assim o YouTube vai entender que esse áudio, essa reflexão é importante, relevante e vai lançar para mais pessoas. Assim nós vamos formando uma grande corrente de evangelização virtual. Vamos aí ao nosso vídeo de hoje. Olá, gente, Deus abençoe, muito bom dia, uma excelente semana mais uma vez. Seguimos aí para os nossos cultos dessa semana que antecede Santa Ceia. Eu quero convidar você para que nada impeça. Esteja hoje conosco, esteja sexta, esteja domingo, 2 horários. Tenho certeza que Deus esta semana vai falar de forma profunda com essa mensagem que eu deixo para você aqui agora, baseada em Jonas, ou totalmente no livro de Jonas, mas Jonas capítulo 4, do verso 4 ao 9. É razoável essa tua ira? É uma palavra reduzida desses textos que eu disse para você. Jonas nos traz um exemplo de escolha entre a razão e a emoção, queridos. Foi tomado de ira por um momento aí de autojustiça, e Deus perguntou a Jonas então 2 vezes se a ira dele tinha razão ou um motivo. Veja bem, já ouviu aquela expressão que diz assim, não, você tem razão. Então toda razão, ela tem um motivo, mas tem motivos sem razão. Então toda razão, ela tem um motivo, mas nem todo motivo gera uma razão, guarda isso. Então o que fazer para a gente poder então vencer isso? Deus, 2 cuidados precisamos ter quando estamos entre a razão e a emoção, é a palavra de hoje. No Jonas capítulo 4, verso 1 a 5, nós vamos encontrar ali um cuidado que devemos ter, cuidado com as nossas ações. Jonas havia recusado o envio de Deus para pregar lá em Nínive, nós conhecemos a história, e movido por suas emoções, foi na direção contrária. Isso está no Jonas capítulo 1, verso 3. E aconteceu uma tempestade, nós conhecemos bem a história, ele dorme, no versículo 5. Quando descobrimos que Jonas então trazia a ira de Deus sobre o barco, o pessoal descobriu, resolveram lançar ele fora. Ele mesmo disse, sou eu o problema, me lança fora. Então Deus mandou um grande peixe, nós sabemos a história, ele passa 3 dias ali, 3 noites, e então ele ora, Deus expele ele ali através do peixe, e então ele volta e prega em Nínive e o povo se converte. Isso está no capítulo 3. Mas isso desagradou a Deus, ou melhor, desagradou a Jonas, que achava que o povo de Nínive deveria ser condenado. Isso está no capítulo 4, versículo 1 ao 2. Ele ficou no alto de um monte, olhando para a cidade, para ver se ali a cidade seria destruída. Isso também está no capítulo 4, verso 5. Então Jonas desobedeceu a Deus e julgou as pessoas. Essas ações foram negativas diante de Deus. Ele era tão justo que ele julgou as pessoas, ele não tinha o direito de julgar. Por isso, Deus perguntou pela primeira vez se a sua ira era razoável. Isso está no capítulo 4, verso 4. Então, após ver que Deus perdoou o povo de Nínive e não destruiu a cidade, o Jonas então nos dá uma segunda lição, que é cuidado com as palavras. Jonas ficou aborrecido no capítulo 4, ali do versículo 1 ao 3. Deus fez um teste então com ele ao fazer crescer uma planta para dar sombra a Jonas e depois mandou um verme comê-la. Então, o que fez Jonas ficar irado mais uma vez, versículo 4 ali, capítulo 4, versos 6 e 8. Jonas pediu a Deus para morrer 2 vezes. Isso está no capítulo 4, no versículo 3 e 8. Suas palavras foram inconsequentes, baseadas em sentimentos ruins que ele guardava no coração, apesar de ser uma pessoa de Deus. Então, mesmo sendo de Deus, é possível nós termos um armazenamento ruim em nosso coração. Então, devemos ter muito cuidado. Cuidado esse para não cometermos os mesmos erros. Então, conclusão, queridos, ali nós vamos encontrar no capítulo 4, verso 11, de novo Deus trazendo para ele uma segunda vez uma pergunta, e dizendo para ele o que ele deveria fazer. Não hei eu de ter compaixão? Porque Deus perguntou pela segunda vez para ver qual seria a razão de Jonas. Por quê? Porque as suas palavras foram inconsequentes, baseadas em sentimentos ruins, como eu disse. Por isso Deus perguntou. Então,
Deus falou com Jonas que assim como ele teve pena da planta e secou, que o Jonas teve pena da planta, falou, meu Deus, por que a plantinha, né, foi comida por esse verme? Também deveria ter tido compaixão daquela cidade. Então o livro de Jonas termina com esta pergunta de Deus e não conta como continua a história de Jonas, não. Você pode prestar atenção lá. Então essa pergunta de Deus fica para cada um de nós hoje. Como assim? Não hei eu de ter compaixão? Então sigamos o exemplo do Senhor, né? Se Deus tem compaixão, vamos ter. Se Deus perdoa, vamos perdoar. Se Deus reconcilia, vamos reconciliar. Foi Ele nos reconciliou com Deus através de Cristo. Se Deus gerou oportunidade, nós somos o reflexo da oportunidade de Deus, geramos oportunidade. Se Deus nos deu uma segunda chance, vamos dar a segunda chance. Se Deus nos estendeu a mão, vamos estender a mão. Enfim, é o que a primeira carta de João, capítulo 2, verso 6 diz: aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Queridos, um excelente dia. Deus abençoe. Sigamos o exemplo de Deus, o exemplo de Cristo, para que venhamos viver o plano de Deus para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Sejamos canal de bênção, sejamos a ponte do Espírito Santo e não um obstáculo. Beijo no coração, fiquem todos na paz.